Então, pessoal, nós vamos seguir agora a nossa aula seguindo falando dos fenômenos exudativos, exudação de células ainda, né? Eu vinha falando para vocês que o leucócito ele sofre o processo de rolamento, a marginação, rolamento, a adesão e depois ele faz a diapedese para chegar no local onde se encontra o agente causador do processo inflamatório, que aqui está representado nessa figura como esses bastonetes verdes, né? Seria algum tipo de bactéria. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, como é que funciona o processo de adesão, tá? Então, assim, quando nós temos um agente que está causando uma lesão no tecido, o que acontece? Esse agente ele começa a liberar algumas moléculas, eu botei aqui exemplo, lipopolissacarídeos, interleucinas, fator de necrose, ele começa a fazer com que ou ele libera algumas substâncias, ou o próprio tecido conjuntivo libera essas substâncias. Essas substâncias liberadas, o que elas fazem? Elas atuam nas células endoteliais do nosso vaso, né? E o que acontece? Aí essa célula endotelial que recebeu esse estímulo dessas substâncias, ela começa a apresentar essas proteínas as quais os neutrófilos, os leucócitos, enfim, vão conseguir se ligar para fazer o processo de adesão, tá? Então, não é em toda a extensão do endotélio que existem essas proteínas que vão favorecer com que o leucócito se ligue, que vai fazer a adesão leucocitária. É somente no local ou próximo aonde está ocorrendo o foco inflamatório. Porque se todo o endotélio expressasse essas proteínas, nós teríamos, de certa maneira, sempre algum leucócito se ligando. Isso não seria bem-vindo em casos que não existam processos inflamatórios. Tá? Então, as proteínas que são expressas, esses receptores, né, proteicos expressos pelo endotélio para promover a adesão, só acontecem quando ocorre um estímulo do tecido conjuntivo ou do próprio agente patogênico no endotélio. E a expressão, essa expressão de proteínas, desses receptores no endotélio, nós chamamos de ativação do endotélio, né? Então, o endotélio, a gente fala que ele está ativado. Ativado para quê? Para receber o leucócito, para o leucócito sofrer uma adesão, consequentemente fazer a diapedese. Uma vez que o leucócito fez a diapedese, ele está no tecido conjuntivo. O que vai acontecer? Esse leucócito ele vai ter que migrar para o local onde está ocorrendo o foco inflamatório. Como é que o leucócito sabe onde ele tem que ir para combater o processo inflamatório? O nome desse processo nós dizemos que é quimiotaxia leucocitária. O que acontece? O agente patogênico ou o próprio tecido conjuntivo, como eu já falei, ele vai liberar substâncias, né? Lipopolissacarídeos, as bactérias, os fungos, eles têm na sua superfície algumas moléculas, algumas proteínas que vão atrair leucócitos. E o próprio tecido conjuntivo, ele libera substâncias em direção ao vaso que vão fazer com que os leucócitos saibam a direção que eles têm que ir para combater o agente patogênico. Então, o nome desse processo, que o leucócito sabe exatamente aonde ele precisa ir, é quimiotaxia leucocitária, né? E os agentes quimiotáticos, que são essas substâncias químicas, por isso que eu disse o nome quimiotaxia, substância química, podem ser exógenos como
da própria substância que está causando a lesão, né? Por exemplo, uma bactéria na superfície dela, ela tem proteínas que atuam como agentes quimiotáticos, ou podem ser endógenos, né? O sistema complemento, ele é ativado e ele atua como agente quimiotático, substância P, que vai ser liberada aqui no tecido, que a gente já estudou, também atua como agente quimiotático, leucotrienos, citocinas, todos eles são liberados no tecido, então tem um monte de substâncias químicas liberadas nesse foco inflamatório. Então o leucócito, quando ele sai do vaso, ele sabe para onde que ele tem que ir. Ele, entre aspas, segue o cheiro dessas substâncias químicas e chega até o foco inflamatório. Então isso é a quimiotaxia leucocitária. Tá? Então outros mediadores inflamatórios, eu acabei de falar de agentes quimiotáticos, então nós podemos citar as citocinas e as quimiocinas, né? As citocinas, existem as interleucinas. Se vocês forem estudar interleucinas, existem livros sobre elas, existem várias interleucinas, elas desempenham muitas funções. Por exemplo, elas são liberadas no tecido conjuntivo e promovem ativação endotelial, algumas delas, né? Elas promovem quimiotaxia dos leucócitos, algumas, e também elas promovem alguns efeitos sistêmicos da inflamação. Porque quando a gente tem um foco inflamatório, a gente pensa em um localizado, mas tem algumas inflamações que nós temos efeitos sistêmicos, né? Por exemplo, se um indivíduo está com uma faringite, uma dor de garganta, ele não vai ter só dor na garganta, possivelmente ele vai ter alguns outros efeitos, né? Ele vai ter hipertermia, que no caso seria um dos sinais da febre, que quem induz essa hipertermia? Eu já falei para vocês que as prostaglandinas fazem isso, mas as citocinas também são capazes de fazer isso, elas induzem hipertermia. Elas atuam no fígado e fazem com que o fígado sintetize proteínas inflamatórias, né? Além disso, elas atuam lá na medula óssea e favorecem a leucopoese, ou seja, faz a medula óssea trabalhar mais para produzir mais leucócitos. Então, isso são as citocinas, né? As interleucinas, os fatores de necrose, são vários, eles têm muitas funções, mas eu resumi aqui para vocês apenas as principais em relação agora ao processo inflamatório agudo. E por que existe a quimiotaxia? Bom, a quimiotaxia ela vai levar o leucócito até o local onde está ocorrendo a lesão, o processo inflamatório. E o leucócito, quando ele chega no local de inflamação, ele vai fazer a fagocitose e vai promover a destruição do agente lesivo. Então essa é a finalidade da quimiotaxia. E eu venho falando para vocês de leucócitos, e agora eu gostaria de dar nome aos bois, tá? Porque nós temos vários tipos de leucócitos, tá? Mas assim, quando nós temos um processo inflamatório iniciando, ou seja, no início, nas primeiras 6 ou 24 horas desse processo inflamatório, são recrutados a primeira classe de leucócitos, que a gente chama de polimorfonucleares. Tá? Os polimorfonucleares, eles são sinônimos, eles também são chamados de neutrófilos, que é essa figurinha primeira aqui que eu desenhei, que eu coloquei para vocês um esquema dela. E aqui nós temos um polimorfonuclear, um neutrófilo aqui bem no canto, tá? Isso é um esfregaço sanguíneo. Então, o polimorfonuclear, ele está em grande quantidade no sangue, né? 50% dos glóbulos brancos podem ser neutrófilos ou polimorfonucleares, e eles são células menores e então eles conseguem chegar com mais facilidade no foco inflamatório. Tá? Então, nas primeiras 6, 24 horas, ocorre uma intensa migração de polimorfonucleares. Às vezes, até 48 horas, a gente enxerga muito polimorfonuclear no foco inflamatório, tá? Ou seja, muito neutrófilo. E
porém, eles são células que são pequenas e a capacidade fagocítica delas não é muito boa, mas eles conseguem conter o processo inflamatório no início, né? 6, 24, 48 horas. Depois, outra célula, ela é mandada para o foco inflamatório. São as mononucleares, que nós temos como mononucleares o nosso monócito. Ele é chamado de monócito quando está na circulação sanguínea, e no momento que ele sai da circulação e vai para o tecido, ele se chama de macrófago, tá? Então, conforme o processo inflamatório vai seguindo, nós vamos ter o recrutamento de mononucleares, o recrutamento de macrófagos. E é importante lembrar que os macrófagos eles estão presentes na circulação. Quando nós temos um foco inflamatório, eles podem ser recrutados para os tecidos. Mas nós temos também macrófagos residentes nos tecidos, tá? Que fazem a função de fagocitose. Então, nós temos, por exemplo, células de Langerhans na pele, nós temos macrófagos no fígado, que são as células de Kupfer, tem macrófagos no baço, tem macrófagos nos pulmões, tá? Mas quando precisa de um maior contingente de macrófagos, eles são recrutados do sangue. Então, primeiro são chamados os neutrófilos ou os polimorfonucleares e depois começam a assumir os macrófagos. Por que os macrófagos? Porque eles são células maiores, eles têm uma meia-vida bem maior que a do neutrófilo e eles têm uma capacidade fagocítica mais incrementada quando comparado com a do neutrófilo. Então, eles também são células muito úteis no processo inflamatório. E eu gostaria de chamar a atenção também para um terceiro tipo de célula. Essa célula a gente chama de eosinófilo. Aqui no esfregaço sanguíneo ela está aqui. E esse aqui é um desenho. Nos processos inflamatórios que são mediados por parasitas, ou também quando nós temos um processo inflamatório que tem uma resposta imune envolvida, que tenha complexos de anticorpo e antígeno, que vai ter recrutamento de células, os principais leucócitos encontrados nesses casos são os eosinófilos, tá? Então, só para relembrar, eosinófilo, infecção por parasita ou infecção mediada por uma resposta imune, a gente encontra eosinófilos. Por quê? Porque ele tem capacidade de fagocitar os complexos antígeno-anticorpo, né? Ele tem essa capacidade maior. Aqui também nós temos um fígado com foco inflamatório, e aqui, se vocês olharem onde eu estou desenhando, isso aqui tudo são leucócitos, né? O resto são isso aqui, esses círculos que eu estou desenhando são células do fígado, e o resto aqui na região mais central é um monte de polimorfo nuclear, um monte de neutrófilos. Aqui também, então, a gente consegue ver os neutrófilos no maior aumento, eles têm essa característica de ter o núcleo trilobulado, é mais ou menos assim, ou algumas vezes ele possui o núcleo em formato de tipo linguiça, que a gente chama de bastonete, como vocês conseguem ver aqui, ó, esse leucócito aqui, ó, ele tem o núcleo trilobulado. Esse leucócito aqui já está com o núcleo mais em formato de bastão. Aqui tem outro bastão, tá? Então aqui mais uma vez, ó, os neutrófilos com o núcleo aqui com 4 lóbulos, aqui com 3 lóbulos. Aqui nós temos um eosinófilo. O eosinófilo, ele é uma célula que ele é corado de vermelho, então ele fica bem rosa, por isso que ele tem esse nome eosinófilo, porque ele cora com a eosina, né? Então aqui 2 eosinófilos e aqui polimorfo nucleares, ou seja, neutrófilos.